O marco de nascimento da comunidade Jardim Paulista foi certamente uma busca pela relação com Cristo nesse contexto urbano. De alguma forma, parece que há um bloqueio quando se fala em viver a fé cristã numa grande cidade como São Paulo. Mas a verdade é que o Evangelho não encontra barreiras numa cidade grande como essa. Talvez muitas igrejas venham perdendo um pouco a dinâmica de como vivenciar isso numa grande cidade. Então a comunidade Jardim Paulista ela surge com um desejo muito grande de experimentar a vida no contexto urbano de São Paulo, mas uma vida profundamente marcada por Cristo. Aos meus olhos, o marco de nascimento mesmo da comunidade Jardim Paulista é sempre escutar o que Deus fala pra gente fazer. A gente não é encaixotadinho, assim, a gente não é fechadinho, a gente simplesmente obedece o que Deus manda, né? Muitas vezes é difícil, muitas vezes Deus abre as portas claramente, muitas vezes não, mas eu acho que essa é a nossa principal marca de nascença, a nossa como comunidade Jardim Paulista. A CJP é muito especial para mim, porque na verdade foi um pedido de oração, né? Eu acho que quando você se esvazia e decide dar esse espaço para Deus cuidar da sua vida, você faz as perguntas certas para Deus. Foi chegar em casa. Essa foi a primeira impressão. Foi chegar em casa para tomar um café, para dar risada com os amigos e para crescer. Eu fui abraçada, fui beijada por todo mundo e daí em diante só flores. Bem, nós iniciamos então a nossa série de mensagens, Marcas de uma Comunidade Transformadora. Nós estamos realmente muito felizes por tudo que nós temos vivido aqui nesse ano de comunidade Jardim Paulista. Nós vamos conversar durante 4 domingos sobre temas específicos sobre marcas de uma comunidade transformadora, uma comunidade que percebe em si transformação e que também percebe que Deus usa a si mesmo, transformado para transformar outras pessoas. E hoje nós vamos conversar aqui sobre as marcas de nascença, um pouco do que nós vimos nesse vídeo introdutório da nossa conversa, um pouco das transformações que nós passamos aqui. E qual é a marca principal que faz com que essa comunidade surja? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui. E eu quero então, nessa primeira parte introdutória, responder a essa pergunta. Como a comunidade Jardim Paulista começou? Você que talvez esteja aqui pela primeira vez, talvez esteja se perguntando o que é a comunidade Jardim Paulista, né? Ou como é que uma igreja se reúne num hotel, como é essa dinâmica, o que eles pensam, o que eles estão fazendo. Então quero passar com vocês aqui, de forma introdutória, um pouquinho sobre como começa a comunidade Jardim Paulista. No primeiro semestre de 2014, nós, no caso eu e a minha esposa, dedicamos boa parte do primeiro semestre desse ano para orarmos e buscarmos direção de Deus para os próximos anos de ministério na nossa vida. Nós estávamos ali na primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, servindo a igreja, junto com as pessoas, amando, desenvolvendo vários ministérios, várias frentes de trabalho, mas começava a chegar no nosso coração um sentimento de que o ciclo estava se encerrando naquele local. Nós vivíamos, eu estava ali já no meu 6º ano de trabalho e eu percebia que Deus estava florescendo no meu coração uma nova fase, uma nova etapa do meu ministério, da minha vida. Nós dedicamos então boa parte desse primeiro semestre para buscar a direção de Deus para o que Ele poderia nos mostrar. No segundo semestre de 2014, nós demos passos em direção à plantação de uma nova igreja, porque entendíamos que Deus estava abrindo as portas para nós iniciarmos uma nova igreja, e o que Ele estava apontando, o que nós estávamos percebendo, é que esse local seria a cidade de São Paulo, onde nós já estávamos morando. E nós passamos então boa parte do segundo semestre de 2014 passando por avaliação,
do nosso perfil, tanto como pastor, como esposa, como família, e nós então observamos se nós tínhamos mais facilidade ou menos facilidade para nós começarmos um projeto como esse. Depois nós passamos para a segunda etapa, que era a escrita do projeto e a busca por parceiros financeiros que nos ajudassem a realizar esse sonho que vinha do coração de Deus. E além disso, nós ainda começamos uma série de conversas, jantares, almoços, cafés, com outras pessoas para falar desse sonho, para saber se essas pessoas também tinham interesse em participar disso ou se Deus estava orientando essas pessoas a participarem de um sonho como esse. E nós então, a partir do começo do ano de 2015, nós iniciamos reuniões com 24 pessoas que entenderam dentro desse sonho, dentro daquilo que Deus poderia realizar a partir de nós. E nós começamos ali então a sonhar, começamos a orar, começamos a buscar a direção de Deus sobre como seria essa igreja, onde seria essa igreja, como nós poderíamos servir pessoas para que de fato uma nova igreja surgisse. E certamente nós tínhamos que responder uma pergunta: por que mais uma igreja? Já não temos muitas igrejas na cidade de São Paulo? Cada canto parece que nós olhamos, nós encontramos uma igreja. Por que será que nós precisaríamos de mais uma igreja? Mas nós estávamos descobrindo as respostas. Nós descobrimos que, na verdade, regiões da cidade de São Paulo são poucas as regiões, quer dizer, são poucas igrejas que chegam até essas regiões, como essa região aqui do Jardim Paulista. Uma região da cidade de São Paulo central, de grande influência da cidade, historicamente formada por pessoas que sempre exerceram influência na indústria, nos serviços, nas mídias e tudo mais, e uma população de 90 mil pessoas, e nós contávamos em torno de 4 igrejas que estavam organizadas, igrejas não tão abrangentes assim para essa população. E nós começamos então a estudar e buscar de Deus orientação sobre como nós poderíamos iniciar esses trabalhos. Até que nós então conseguimos até o final de agosto de 2015 chegar numa proposta inicial para a comunidade de Jardim Paulista. Foi desses encontros também que veio o nome Comunidade Jardim Paulista. Comunidade porque nós tínhamos algo em comum, a nossa marca de nascença, Jesus Cristo. Todos nós queríamos seguir a Cristo. Todos nós queríamos ouvir a voz de Cristo. Todos nós queríamos experimentar a Cristo nos dias de hoje. E queríamos ajudar não só a nós, mas aos outros a vivenciar esse Jesus. Como é que nós poderíamos fazer isso? Então nós decidimos pelo nome Comunidade. E Jardim Paulista porque está no bairro de Jardim Paulista. Então nós, no dia 13 de setembro de 2015, nós demos início aos encontros públicos, convidando mais pessoas além daquelas 24 que começaram conosco. E esse encontro aconteceu no Hotel Trianon, na Alameda Casa Branca, número 355, e alguns dos que estão aqui hoje estavam lá. E nós, então, de lá para cá, vamos completar um ano de Comunidade Jardim Paulista, por isso as nossas celebrações. E nós decidimos, enquanto buscávamos direção de Deus, nós decidimos então qual era a nossa missão. A nossa missão então como Comunidade Jardim Paulista, nós chegamos no consenso de que a nossa missão era viver e comunicar o Evangelho na cultura urbana. Nós não estávamos interessados em apenas viver esse Evangelho sem falar disso para as pessoas. E também nós não estávamos interessados em dizer isso para as pessoas sem que vivêssemos genuinamente esse Evangelho. Então, para nós, a nossa missão era viver esse Evangelho e comunicar. Esse sempre foi o objetivo da comunidade Jardim Paulista. E é isso que nós estamos fazendo dia após dia, aqui como comunidade. Agora, onde nós podemos fazer isso? E o nosso intuito era poder viver e comunicar o Evangelho na cultura urbana. Nós vivemos em São Paulo. Estamos numa cidade com características singulares. Essas características nos mostram que a vida aqui pode ser dura para muitas pessoas. Você tem muitas ocupações. Uma cidade como São Paulo exige demais dos seus moradores. Como é que nós podemos viver no caos que nós encontramos em São Paulo uma fé genuína? Como é que nós podemos vivenciar a experiência com Cristo
Quando eu tenho que lutar com milhões de pessoas pela minha sobrevivência? Como é que eu posso desenvolver as minhas competências e trabalhar no mercado e cuidar da minha fé? Quantos de nós não trazemos conosco a filosofia de que nós temos que matar um leão por dia? Mas parece que matar um leão por dia não é tão cristão assim. Como é que nós podemos então viver a nossa fé numa cidade, numa cultura como a de São Paulo? E nós decidimos então que nós deveríamos então ser comunidade de forma relevante, que fosse atrelado àquilo que as pessoas viviam. Nós tínhamos que fazer isso de uma forma criativa, porque nós teríamos que entrar em situações de muita flexibilidade. Como nós podemos nos encontrar durante a semana, nesse caso? Ou nas muitas atividades? Você que tem que fazer algum serviço no banco ou no cartório sabe que você precisa separar uma atividade por período do dia. Ou você vai no cartório, ou você vai resolver ou pagar uma conta no banco. Porque às vezes as duas coisas juntas você não vai conseguir um dia só. E como é que ainda nós vamos separar tempo para ter comunhão, para estar junto como cristãos e para comunicar esse evangelho? Então nós tínhamos que ser criativos. E o outro valor para a gente é ser simples, de forma que todos entendam, senão não vale a pena. Não vale a pena todo esforço se a gente se envolve no tudo, não percebe a essência. Então a gente tinha que ser simples também. E o nosso objetivo, para que pessoas sejam restauradas por Cristo, não por nós, não temos poder em nós, mas em Cristo. Nós poderíamos ser transformados, restaurados na nossa esperança, no amor e na fé. Agora, quais seriam então as barreiras que nós encontramos para com o Evangelho? Uma vez que nós queríamos tanto viver como comunicar esse Evangelho, quais são as barreiras, os obstáculos, as paredes que nós temos que enfrentar quando nós falamos sobre uma jornada dessa, de viver e apresentar o Evangelho? Vou citar algumas aqui e peço que você acompanhe comigo. Vejam só, uma primeira barreira que nós encontramos. Barreiras geradas pelas práticas distorcidas de muitos evangélicos. Quantos de nós já não fomos, sendo cristãos, não fomos mal avaliados, ou rejeitados, ou criticados, ou excluídos, porque nós nos afirmamos evangélicos? E quantos de nós também já não vimos uma prática de evangelho, ou das igrejas que estão por aí, que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho pregado na palavra? E essa é uma barreira, e é uma barreira que nós enfrentamos até os dias de hoje. Quando você fala que acredita no evangelho, muitas pessoas vão olhar para você, vão tirar sarro, vão achar que você é uma pessoa atrelada a alguma coisa que te leva à alienação. Quando você fala sobre evangélico, ou ser evangélico, ou ser cristão, eles vão associar você às igrejas que pedem dinheiro o tempo todo, e você nem sabe qual a finalidade de tanto dinheiro. Na verdade, nós vamos observando que esses líderes de grandes igrejas, cada vez mais adquirindo poder para si mesmo, em benefício próprio, e isso não tem nada a ver com o evangelho pregado. Essa é uma barreira quando nós levantamos a questão do evangelho. E nós temos que lidar com ela. Uma segunda barreira que nós encontramos são aquelas geradas pela falta de clareza em explicar e praticar o evangelho. Quantas vezes já não estive diante de pessoas, até mesmo pastores, e a gente faz aquela pergunta: o que é o evangelho? E muitos têm a dificuldade de responder o que é o evangelho. Você saberia responder com clareza para uma pessoa o que é o evangelho? É uma barreira que nós encontramos nos dias de hoje. Quantas vezes nós dedicamos tempo, como cristãos, para explicar com clareza e simplicidade a essência daquilo que nós queremos? Mas é uma barreira. Fala-se de evangelho, fica-se aquela interrogação. Até onde nós vamos desse jeito, como cristãos, se não sabemos explicar nem o que é o evangelho? Uma terceira barreira encontrada por nós são as barreiras geradas pela baixa relação com a vida urbana. Quantas vezes nós não ouvimos dentro das igrejas discursos, falas, uma linguagem arcaica que ninguém mais usa no dia a dia,
vestimentas e tantas outras coisas que tiram a pessoa da realidade que ela vive todos os dias. E nós entramos em muitas igrejas e observamos que se a gente não nós não somos uma pessoa que foi crescida naquele ambiente, a gente não entende nada. Porque, de alguma forma, nós recebemos uma cultura evangélica que muito se atrelou à situação daquelas pessoas que viviam nos contextos rurais. E quando veio para a questão da cidade, as cidades surgiram com força no Brasil, essas igrejas deixaram de atualizar o seu discurso, a sua fala, a sua linguagem e os símbolos para as pessoas. Uma quarta barreira que nós encontramos ainda é a linguagem evangélica estranha e antipática que nós encontramos em muitos meios. Quantos já não se sentiram ofendidos por ter sido chamado de varão? Ô varão! E você olha para você e fica perguntando, o que será que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que eu sou alto? Né, que eu pareço com um bambu? Ou outro, né, o sangue de Jesus será sobre sua vida. E você fica se perguntando o que significa esse sangue sendo jogado em mim. Uma pessoa um pouquinho mais fresca vai dizer, que nojo. Que sangue é esse? Me explica essa relação de sangue. Ou aceita Jesus no seu coração. E a pessoa fala, como é que eu faço isso? O que significa aceitar no meu coração Jesus? E outras coisas que nós encontramos por aí. E a lista é grande. Essas espécies, não essas só que eu falei, mas outras até mesmo nós poderíamos classificar como aberrações linguísticas. Que ninguém entende nada. Nem quem fala, nem quem ouve. Uma barreira para essas questões do Evangelho. E por último, colocaria ainda como barreiras para a questão do Evangelho, são aquelas geradas por movimentos sociais e filosóficos ateístas, reducionistas ou pós-cristãos. Movimentos formados por pessoas com alto gabarito, com muita intelectualidade, mas que visam algo especial. Retirar da mente das pessoas ou das práticas das pessoas qualquer relação com Cristo verdadeiro. Nós encontramos isso em filósofos, em livros, em programas de TV, em mídias, em vários lugares, nas conversas das universidades, nos cursinhos, nas escolas, na boca dos professores, de primeiro grau, segundo grau, de terceiro grau e assim por diante. Tantas filosofias que tentam modificar a vida humana, porque acreditam que as experiências do passado, quando a Igreja Apostólica Romana causou tantos males, eles acreditam que nós então deveríamos jogar tudo fora. E querem jogar água suja com o bebê junto, jogando fora aquilo que realmente importa, que é o Evangelho. Agora, depois de nós vermos um pouquinho das barreiras, eu preciso responder essa pergunta sobre o que é o Evangelho. Afinal de contas, o que é o Evangelho? E o Evangelho que é e como vivenciá-lo? Eu quero tentar fazer isso de uma forma muito simples para você. Se você até hoje não chegou em alguma definição, quero poder ajudá-lo, porque é uma das nossas missões aqui como comunidade Jardim Paulista. Que eu preciso dizer para você, em primeiro lugar, que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é nada além do que uma pessoa com quem nós vamos nos relacionar. O Evangelho é aquele que viveu entre nós, é aquele que ensinou pessoas, é aquele que, diante da multidão, disse, olhe para mim. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida às ovelhas. Eu não sei se você se considera cristão ou não, mas o fato é de que, se você se considera num caminho de entender o Evangelho, de vivenciar o Evangelho, comunicar o Evangelho, você precisa passar pela questão de que o Evangelho é uma pessoa. E a vida do cristão é se relacionar com essa pessoa. Assim como nós ouvimos pelo texto bíblico várias histórias de pessoas que se encontraram com Jesus, e você talvez possa lembrar de algum. Talvez você tenha até um personagem principal. Mas eu posso citar alguns para você. Vou citar, por exemplo, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu era alguém sentado numa sarjeta que pedia dinheiro todos os dias para sobreviver.
O Evangelho passava perto dele. O Evangelho chegou-se até ele. Olhou nos olhos e perguntou para o céu: o que queres que eu te faça? A resposta dele: que eu vejo. Agora, se esse mestre, se esse Senhor Jesus Cristo chegasse até você hoje, na situação em que você está, e te perguntasse: o que queres que eu te faça? O que você responderia? Você negaria essa pessoa? Rejeitaria esse Evangelho? Ou diria: mestre, Senhor, tu sabes todas as coisas, dê-me a vida. O fato é que o Evangelho é uma pessoa que tem interesse em você, que tem interesse na sua situação, que sabe que você está mal, que você está sofrendo, sabe que você tem pecados, que você se sente por muitas vezes rejeitado, sem condições de superar a vida. Sabe que você é marcado pelo pecado e que por isso você tem muitas dificuldades de vivenciar a vida humana, mas ele chega até você. Pode ser essa pergunta ou outras, mas o que quer que eu te faça? Em segundo lugar, o Evangelho nos dá uma notícia. O Evangelho é uma pessoa e essa pessoa nos dá uma notícia. Jesus consolidou a sua missão. O Evangelho, que é Jesus, realizou uma obra. E você queira ou não que essa obra exista, eu preciso dizer para você: essa obra já existe. Você não tem nada que possa fazer para mudar isso. Na história, Jesus Cristo veio e cumpriu a sua missão. Quer você queira ou não, ele veio. E ele realizou uma missão que tem a ver com a salvação completa da nossa vida, ou seja, a volta do nosso relacionamento com Deus. Quer você acredite ou não, Jesus Cristo veio, cumpriu sua missão e abriu um caminho para a gente voltar ao relacionamento com Deus. Você não precisa aceitar isso. Na verdade, Deus jamais vai obrigá-lo a aceitar essa verdade. Você pode rejeitar por toda a sua vida, mas isso não faz com que isso não tenha acontecido. Isso continua a ser verdade. E como Jesus falou a Tomé: bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto que Jesus ressuscitou. Eu digo a você: talvez você não quer acreditar. Talvez você queira que aconteça um grande milagre, um grande vento, uma tormenta, que mude a sua vida de uma forma a você reconhecer que Ele consolidou algo extraordinário. Mas o fato é que, isso acontecendo ou não, Ele continua sendo o caminho. O que Ele realizou é que nos traz de volta para aquele que nos criou. Você não foi criado para viver longe do seu Criador. Você não foi criado para viver fora do amor desse que nos fez. Por isso que Jesus veio, consolidou algo e te chama de volta para Ele. Em terceiro lugar, o Evangelho restaura o nosso relacionamento com a Trindade. E aqui começa a vir a vida prática, aplicável a mim e a você. O que Jesus fez faz com que nós comecemos a conversar com Deus em oração. O que Jesus fez faz com que nós comecemos a ouvir as instruções que vêm pelo Espírito Santo. O que Jesus fez faz com que nós voltemos para o relacionamento e a casa do Pai. E Ele tem oferecido isso a todos nós, a toda a humanidade. A volta do relacionamento com essa Trindade extraordinária que fez todas as coisas, que tem todos os recursos para nos garantir a vida. E por último, o Evangelho é poder de Deus para nos transformar. Uma pesquisa feita há um tempo atrás, um número grande de pessoas perguntou o que a pessoa mais gostaria de que acontecesse em sua vida. Um grande número de pessoas respondeu: eu gostaria de mudar quem eu sou. Quantas vezes você já não pensou em transformar a sua vida?
E a pergunta é, por onde você começaria? Você está cansado de você? Está cansado de ser quem você é? Como é que você vai mudar isso? Pessoas têm nos oferecido profissão, estudo, práticas. Eu quero dizer para você que o que Deus tem nos oferecido é uma dinamite. A palavra usada, escrita em grego, nesse texto é dunamis, que é traduzido para nós como poder. O que Deus tem nos oferecido é uma dinamite. Imagine uma dinamite na base de um prédio. Quando ela explode, o que ela causa de transformação naquela região. E é isso que Deus está oferecendo, poder. E talvez você vá perguntar, mas como é que Ele faz isso? A questão é que nós não conseguimos dizer exatamente como é que Ele faz isso na vida das pessoas. Na verdade, é esse encontro com essa pessoa, que é o Evangelho, que causa algo em nós, que para os cristãos genuínos é algo que não dá para explicar muito bem. Mas a presença dele em nossa vida transforma o nosso ser. E pasmem, não é para piorar, mas é para o melhor do que você pode ser. Que Deus te criou para ser algo muito mais especial disso que você mesmo tem projetado para você. Eu não sei se você quer, mas Deus tem um prazer enorme em oferecer isso para as pessoas de forma gratuita. E Ele fala para ele. Por último, eu quero aumentar aqui uma experiência bíblica. O que acontece depois que Jesus ressuscitou? Eu quero colocar isso para você como um desafio. O Evangelho nos olhos fechados. No texto de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35, nós temos ali um relato de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para um vilarejo chamado Emaús. Eles estavam tristes, desesperançados, porque eles tinham visto Jesus morrer na cruz. Os 2 homens caminhavam para Emaús abatidos na esperança. Talvez a esperança maior deles, que estava em Cristo, havia sido sepultada pela morte de Jesus naquela cruz. Acontece que Jesus se aproximou, chegou a andar e conversar com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. Como se os olhos estavam fechados, eles não repararam que Jesus estava ali. Quantas vezes, queridos, Deus não está agindo à sua porta, na sua vida, falando com você. Você nem percebe que Ele. Você anda, caminha, e nem percebe que toda a bondade que cerca você tem a ver com Ele. Mas seus olhos parecem que estão fechados por escamas. Então Jesus explicou-lhes as Escrituras e eles compreenderam. Jesus explicou tudo a respeito de Jesus ter que morrer na cruz. E eles compreenderam todo aquele plano. E aí então, depois de Jesus ter aceitado o convite para entrar na casa desses 2 homens, ao partir o pão, na refeição, eles tiveram os olhos abertos. Eles perceberam ali que Jesus era aquele que estava com eles por todo o caminho. A minha pergunta para você hoje é: será que você não tem confundido as coisas? Que você não tem percebido que Jesus sempre está ao seu lado? Esse Evangelho tem sustentado a sua vida? Porque aí, depois daquele partir do pão, eles reconheceram a Jesus e o coração aqueceu. Eles falaram assim: não vamos aquecer o coração enquanto ele contava todas as coisas? E aí eles voltaram imediatamente para comunicar aos demais. A minha pergunta é: se você tem vivido um relacionamento com essa pessoa chamada Jesus, com todas as características que nós observamos nas narrativas bíblicas, com toda a bondade que cerca o nosso viver, mas não tem percebido, não tem dedicado a sua vida, o seu tempo para passar com Ele,
Se você já o conhece, mas tem negligenciado a sua presença, hoje eu quero convidar você a se aproximar mais, a deixar com que seus olhos se abram, para que você desfrute dessa presença, para que você coma com Ele, beba com Ele, celebre com Ele. Agora, talvez você nunca tenha reconhecido quem é Jesus. Talvez você ouviu falar, talvez você tenha percebido alguns tentando seguir, mas você, com o seu nome, com o seu número de CPF, do lado da cama que você dorme, naquele local onde você gosta de comer, você mesmo, já tentou dar alguma resposta a esse que se chama Jesus e diz ser o Salvador do mundo inteiro? A sua resposta autêntica você já deu a Ele. E eu quero convidar você a não ser indiferente. Se você não tem relação com Ele, ok. Assuma isso, dizendo: eu não quero ter relação contigo. Você pode fazer isso. Ou você diz a Ele: eu quero te conhecer melhor. Me mostre mais. Ande comigo. Mostre um pouco mais da sua dinâmica de vida. Me deixa conhecer um pouco mais de ti. Esse é o desafio que eu trago para você nessa noite. O Evangelho é uma pessoa que tem vindo em sua direção para transformar a sua vida para algo mais extraordinário do que você pode planejar. Porque Ele reconhece que você é marcado pelo pecado, pelas falhas, pelas iniquidades. Mas Ele te ama e quer transformar a sua vida. Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui numa conversa a respeito de quem o Senhor é, Jesus. E Jesus, a bem da verdade, é que as palavras podem ser as mais bonitas, as mais simples, mas elas não substituem a tua presença. Quando o Senhor andava no meio daquelas pessoas, as pessoas percebiam quem era o Senhor e sabiam que o Senhor tinha poder. Portanto, Pai, eu sei que é o Teu Espírito, é a Tua presença, que convencerá o nosso coração humano de que Tu és Deus, de que o Senhor quer nos salvar. Pai, eu peço aqui hoje, nessa noite, que o Senhor toque os corações aqui, que o Teu Espírito nos some e nos conduza para o relacionamento contigo. Que ninguém se passe desapercebido diante dessa notícia. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, a quem nós devemos honra, glória e poder. Vem, Senhor Jesus, habita em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.